Um momento com Deus. Um instante de oração e paz. Abra seu coração. Reflita. Receba as bênçãos do Pai no começo deste dia. Oração da manhã com o Padre Bressani. Olá, paz e bem. Hoje já dia 8 de abril, quarta-feira, plena semana da oitava da Páscoa. Vamos meditar o Evangelho de Lucas no capítulo 24, versículos 13 ao 35. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Naquele dia era o primeiro da semana. 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas das nossas mulheres, no nosso grupo, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde eles iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, ele desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Primeiro aspecto: caminhar e lidar com as próprias decepções. Aqui esses 2 discípulos estão desanimados, voltando para casa, após uma frustração que tinham vivido diante da cruz. Aí que Jesus se aproxima, caminha com eles, mesmo sem ser reconhecido. Então, Deus não nos abandona nas crises. Ele caminha conosco, mesmo quando nós não percebemos. Depois vem um aspecto importante, central, que é a palavra que ilumina o coração. Jesus explica as Escrituras e aquece o coração dos discípulos. A compreensão do plano de Deus é transformada. Então a tristeza se transforma em esperança. Aqui que a escuta da palavra vai reacender a fé e, de novo, o sentido da vida. Por fim, o reconhecimento na fração do pão. É a partir do pão que eles reconhecem Jesus. O encontro leva à ação. Eles levantam-se, voltam, vão anunciar aos outros. Então a experiência com o Cristo ressuscitado nos tira da acomodação
e nos envia em missão. Os 2 discípulos, um tem nome, o outro não tem. Pode ser eu e você, a caminho, no nosso caminhar, com as nossas dúvidas, tristezas, angústias, decepções, Ele nos acompanha e se revela a cada dia. Rezemos. Senhor Jesus, companheiro de caminhada, Tu que te aproximas de nós em nossas dúvidas e tristezas, permanece ao nosso lado. Abre nossa mente para compreender as Escrituras e aquece o nosso coração com a Tua palavra. Ajuda-nos a te reconhecer na fração do pão e na vida cotidiana. E fortalecidos pela Tua presença, dá-nos coragem para voltar ao mundo e anunciar com alegria que Tu estás vivo. Amém. Paz e bem, que esta dinâmica dos discípulos de Emaús no caminho nos dá a certeza de que precisamos continuar caminhando. Não existe caminho pronto, o caminho se faz e Ele caminha conosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração da manhã. As bênçãos do Pai no começo desse dia. Oração da manhã com o Padre Bressani.